Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, e tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa vir a falar cada vez mais e mais através dela. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa vir, Senhor, a usar aqui o Teu humilde servo para ministrar a Tua palavra, para que eu não me glorie, mas que o Senhor seja glorificado, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos? Aqui é uma carta do apóstolo Paulo, dos irmãos lá em Tessalônica.
Como é de conhecimento, Paulo é amplamente considerado o autor dessa carta de 1 Tessalonicenses, evidenciando pela sua teologia e pelo seu próprio vocabulário, e citando companheiros de viagem em viagem missionária, como ele citou Silvano e Timóteo. A carta foi escrita provavelmente no ano 49 a 51 depois de Cristo, logo no início de um período de mais ou menos 12 meses que Paulo esteve em Corinto, durante sua segunda viagem missionária. Lá, provavelmente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos do 1 ao 18. Quando nós olhamos para a carta de 1 Tessalonicenses, nós podemos dar um título: Trabalhando e aguardando a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. O contexto da carta aos Tessalonicenses é de muita perseguição da igreja. E provavelmente alguns irmãos dessa igreja que foram perseguidos sofreram martírio. E diante desse quadro, Paulo quer encorajar os cristãos de Tessalonicenses a não se desviar do caminho, mas sim perseverar na fé, perseverar na esperança e manter o foco nesse trabalho árduo que eles fazem na igreja de Tessalônica. Quando a gente olha para esses versículos do 1 ao 10, nós conseguimos destacar algumas coisas. E o título da minha mensagem é Marcas de uma Igreja Verdadeira. Quando eu li esses versículos na minha casa e comecei a preparar o sermão, eu pude notar algumas coisas nesses 10 versículos, das marcas de realmente de uma igreja que labuta, que trabalha e que quer ver a obra de Deus crescer e que se tornou numa grande referência para as igrejas da Ásia Menor. Primeiro ponto que eu quero destacar, que uma igreja verdadeira, eles têm seus líderes e os seus pastores como crentes verdadeiros. Quando Paulo escreve essa carta, ele cita Silvano e Timóteo. Os remetentes dessa carta foram companheiros de viagens missionárias, da segunda viagem missionária de Paulo, companheiros da caminhada cristã, no trabalho de evangelização. Eram homens fiéis e homens tementes a Deus. Homens que tinham suas vidas dedicadas, não somente a Deus, mas também à sua igreja. Homens que passaram fome, passaram luta, perseguições, mas que permaneceram firmes na caminhada. Eles cuidavam e tinham zelo do rebanho de Jesus Cristo. Eles não eram como alguns pastores de hoje em dia, que infelizmente a gente fala, são exploradores do rebanho, querem regalias, mordomias, querem ser honrados, querem ser servidos, querem ter o temor da igreja, não para Deus, mas sim para eles. Homens que infelizmente envergonham o Evangelho de Jesus Cristo. E esses homens eram pastores dispostos, crentes verdadeiros, estavam dispostos a entregar as suas vidas para salvar o rebanho e para pregar a palavra de Deus. Eles eram pastores e pastores de um povo trabalhador,
onde Paulo também dirige a carta ao povo daquela igreja, onde também menciona o povo, dando graças a todos os irmãos ali. Era uma igreja que estava totalmente conectada, uns com os outros, numa mesma visão, num mesmo propósito, num mesmo trabalhar para Deus. E isso é muito importante. Isso é a marca, uma das marcas de uma igreja verdadeira, uma liderança verdadeira, pastores verdadeiros, homens que amam cuidar da vida de pessoas, que não olham para as pessoas como se fossem cifras de dinheiro, assim como cada ser humano aqui que tem sentimentos, dificuldades, batalhas internas, guerras pessoais, guerras em casa, guerras entre si, marido, esposa, guerras no seu próprio eu. Homens que se preocupam com as pessoas, mas que estavam dispostos a ensinar, doutrinar e apontar o caminho da cruz. Espero eu em Deus, e não só a igreja brasileira, mas que a igreja no mundo tenham pastores que amem o rebanho, amem ter tempo com as suas ovelhas, amem ter tempo de sentar e ter uma conversa simples, bater um papo, tomar um café, dedicar tempo às pessoas, ter prazer nisso. Não simplesmente homens de gabinete que pregam e vão embora, que saem. Deus levante homens que amem o rebanho, que amem a obra de Deus, que amem a sua igreja. Um segundo ponto, uma igreja verdadeira tem um testemunho formidável. Embora a igreja de Tessalônica ser uma igreja nova, ela tinha marcas de ser uma igreja madura, com maturidade cristã, a envolver toda ela numa grande comunhão. E ela demonstrava virtudes de ser uma igreja verdadeira. Primeiro, a fé dessa igreja em meio à tribulação e as obras que essa igreja produzia. Quando uma pessoa, irmãos, ela crê verdadeiramente em Deus, em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela se coloca a serviço do reino de Deus. Ela se dedica, ela se entrega. A salvação em Cristo Jesus, irmãos, conduz a gente ao serviço ao reino. Não existe nenhum tipo de salvação que não produz serviço, que não produz vontade, que não produz paixão pela obra de Jesus Cristo, paixão em trabalhar na igreja, paixão, por mais simples que seja, mais simplesinho que seja o serviço, mas sendo feito com amor, com carinho, com dedicação. Salvação produz serviço. E quanto mais os irmãos têm uma fé mais robusta, mais alicerçada, como diria um amigo meu, quanto mais o couro vai ficando grosso de tanto apanhar,
mais vontade a pessoa tem de trabalhar. Porque já é calejado, já é maduro. É um crente que não se abala por qualquer coisa. É um crente que não vira para o outro e fala: o cara não me olhou essa semana, ele nem me cumprimentou. Eu acho que eu nem vou semana que vem na igreja. Isso é imaturidade. Nós vivemos uma geração, irmãos, de às vezes de crentes imaturos, sabia? E qualquer coisinha, ele quer sair da igreja. Qualquer coisinha, nada tá bom. Qualquer coisinha, só reclama das coisas. Essa igreja aqui de Tessalônica, alguns irmãos da igreja tinham morrido em perseguição. E a igreja estava firme e produzindo frutos e bons frutos. Maturidade, irmãos. Maturidade. Quanto mais robusta a nossa fé, mais experiências que nós temos que ser mais maduros e trabalhar mais para o Senhor. Se dedicar, se preparar. Isso é maravilhoso. Outro ponto: o amor produz serviço intenso. Aqui no versículo 3 existe uma palavra chamada abnegação. Abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra abnegação no grego, ela quer dizer kopos. E kopos significa trabalho exaustivo, labor, trabalho árduo, trabalho cansativo, trabalho que envolve suor, trabalho que envolve fadiga. Os irmãos de Tessalônica, eles realmente trabalharam, deram sangue, suor. Algumas pessoas morreram em sacrifício, a perseguição pela palavra do Senhor. Às vezes a gente faz uma coisa só na igreja e já reclama, né, meu? Às vezes o cara reclama de levar um irmãozinho que está a 30 metros da igreja de carona e acha que é muito. Às vezes o cara reclama de ficar um dia na portaria da igreja. Às vezes a gente lidar com um certo tipo de obreiro assim. Às vezes tem reuniões pastorais que a gente tem que chamar a atenção de alguns líderes lá na Penha. E os líderes têm que chamar a atenção daqueles que se comprometeram e não cumpriram. Como diz um amigo meu, quem tem dó é violão, né? A gente tem que chamar às vezes a atenção. A obra de Deus é uma coisa séria. E ela tem que ser levada a sério. Vão existir inúmeros percalços. Isso é inevitável, irmãos. Inevitável. O problema é quando as exceções se tornam regras. Isso prejudica a obra de Deus. Mas a igreja de Tessalônica, o amor que ela tinha produzia serviço e trabalho árduo. A igreja de Tessalônica, ela era esperançosa. E a esperança dela produziu uma paciência triunfadora. Uma paciência que fez essa igreja se tornar um referencial na Ásia Menor.
ela serviria o mundo, as pessoas, as pequenas comunidades, mas também aguardava esperançosa na vinda de Jesus Cristo. Era uma igreja que não perdia esperança, meio a uma tribulação que se tornou ferrenha naquela época. E aquela igreja de Tessalônica, ela tinha uma prova irrefutável. Ela era uma igreja amada e escolhida por Deus. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o vosso evangelho não chegou até vós não somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aquela igreja produziu um impacto inegável. E quando nós olhamos, irmãos, uma igreja que foi eleita por Deus, e aquela eleição, ela precisava ser confirmada. Mas como? Como se confirma uma eleição, irmãos? Quando Jesus fala, conhecereis a árvore pelos frutos, não existe eleição onde não se tem amor à obra, não se tem paixão, não se tem amor entre os irmãos. Aquelas pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo, essas pessoas que são eleitas por Deus para a eternidade, para a vida eterna, elas não foram eleitas para ficar no pecado e nem continuar em pecado e nem para continuar a vida que elas tinham. Elas foram eleitas para ser santas e irrepreensíveis. A eleição, ela mostra os seus frutos. Você vê as pessoas apaixonadas pela obra de Deus, independente do que aconteça. Existem épocas na nossa vida, irmãos, que realmente, às vezes a gente passa por um desânimo na igreja, passa por um esfriamento. Mas aqueles que são chamados por Deus, eles não permanecem assim. Deus revigora, Deus dá ânimo, dá força, restaura e traz ele de volta com fervor de novo para a obra de Jesus Cristo, o seu trabalho na obra. Esse negócio de alguns que se dizem reformados ou calvinistas, que falam que eu estou eleito, agora eu posso fazer qualquer coisa, eu já falo, então você não está bem. Porque se você pensar dessa forma, é melhor você colocar a sua barba de molho. Quando Deus nos regenera, nos chama para o seu reino, Ele transforma a sua vida. De maneira que você ama fazer a obra de Deus, ama ajudar os seus irmãos em Cristo, ama em ver o progresso da igreja, ama em ver a igreja avivada, animada, ama em ver a igreja cheia, ama trabalhar para Cristo. A eleição é para que a gente seja santo, nos separe a gente do pecado. Isso é a paixão e o amor que aqueles irmãos em Tessalônica tinham. Essa igreja produziu um impacto muito grande. E quando eles falam o evangelho chega em palavras, eles estão apresentando Jesus Cristo para aquele povo, por meio da Escritura. E no poder do Espírito Santo, irmãos, a palavra usada aqui no grego é dinamis.
Dinamis significa uma energia que vem do próprio Deus. Essa palavra não chegou fraca, vazia. Ela chegou na energia e no poder de Deus. Poder, dinamis. Por isso que aquela igreja foi transformada ao receber aquela palavra. Ela não chegou vazia, ela chegou no poder do Espírito Santo de Deus, dando plena convicção daqueles crentes da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, a palavra do Senhor tem que ser banhada em poder do Espírito Santo. Ela não é uma palavra fria, uma palavra vazia. Ela é a palavra do Deus Altíssimo. Por isso que ela vem com poder e graça para salvar o povo. Terceiro ponto. Uma igreja verdadeira é a igreja que imita a Cristo, que imita Jesus Cristo. Com efeito vos tornastes imitadores de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, e com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. Uma igreja verdadeira, ela imita Cristo. A igreja de Tessalônica, ela imitou o modelo certo. Ela imitou Jesus Cristo, imitou os missionários que estavam implantando ela. A igreja de Tessalônica, ela recebeu a mensagem certa e foi crescendo, tendo uma base forte, porque cresceu em cima de algo certo, numa mensagem boa e certa. Às vezes a gente fica preocupado com o crescimento da igreja, e às vezes a gente olha para aquelas mega igrejas e se fala, meu Deus, 5.000 pessoas. Só que quando você olha para a pregação, não tem evangelho. Os caras colocaram tanta coisa dentro da pregação que tiraram Jesus do evangelho. Colocaram tantas coisas, e prosperidade, riqueza, e um monte de coisa, e curandeirismo, e misticismo, que tiraram o Cristo do evangelho. Levando um monte de pessoas até a perdição, porque não estão tendo uma base certa, uma mensagem certa, uma mensagem sólida. A igreja de Tessalônica, quando recebeu a mensagem, ela teve uma reação certa. Ela recebeu a palavra de Deus no meio da tribulação, mas recebeu com alegria no Espírito Santo. No meio de percas que a igreja estava tendo, ela recebeu a palavra com alegria. Não com falta de fé, não com tristeza, não com marasmo, mas ela recebeu a palavra com alegria. E aquilo gerou esperança na igreja de Tessalônica, fazendo com que a igreja avançasse cada vez mais. E essa igreja, como diz a palavra, ela se tornou um modelo certo. E nós podemos ver quando os imitadores se tornam exemplos. Quando nós que imitamos a Cristo, se tornamos exemplos para muitos crentes, para muitas pessoas. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos.
nós estamos sendo vistos por crentes e não crentes. Nós temos que virar exemplo. Como essa igreja se tornou exemplo. E ela se tornou exemplo como? Imitando Jesus Cristo. E ela teve uma influência, irmãos, tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas abandonavam seus ídolos e passavam a servir o Deus vivo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que imita Jesus Cristo em meio à tribulação e perca de irmãos. Quarto e último ponto. Uma igreja verdadeira tem uma expectativa gloriosa na segunda vinda de Jesus. Irmãos, todo crente deve ter expectativa na vinda de Jesus Cristo. A razão da igreja cristã estar de pé até hoje, porque aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua igreja, para reinar eternamente com poder e glória. Esses crentes aguardavam a segunda vinda de Jesus Cristo. Eles criam. Eles ficaram preocupados com aqueles irmãos que morreram no meio da perseguição. São crentes esperançosos, que não têm a sua fé abalada em meio a percas, ainda se transformaram em modelo para as igrejas da Macedônia. E aqui, irmãos, o verbo aguardar no grego significa esperar feliz, com paciência e confiança. Às vezes as coisas da nossa vida não dão certo, e a primeira coisa é perder a paciência, depois a confiança. Primeiro você fica estressado, dá um chilique, né? Fica um chilique, dá um piti, sei lá como é que fala, né? Fica bravinho, depois você perde a confiança. Mas quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, a gente vê, irmãos, em meio a essas tribulações e perseguições, não eram perseguições simples, eram perseguições que custavam a vida. Essa igreja avançou, ela não retrocedeu, e ela avançou se tornando exemplo e modelo para outras igrejas. Não é só crer, irmãos, em Jesus Cristo. Não é só simplesmente crer, mas sim estar preparado e aguardando ansiosamente para a segunda vinda dele. Esperar alguém cujo a vinda já foi anunciada.
Não sei se vocês já hospedaram alguém na casa de vocês, mas quando um parente de longe vai chegar na sua casa e vai vir, e é anunciado que tal dia ele vai chegar, você não aguarda ansiosamente? Você não prepara as coisas? Você não está preparado? Você não vai lá no mercado, compra mais comida? Você não vai lá, arruma a cama onde ele vai ficar? Arruma um armarinho para ele guardar as coisas dele? Você não se prepara para receber esse hóspede? Sim. E nós, crentes? Por que a gente não se prepara para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nós temos que estar preparados, irmãos, para esse dia magnífico e glorioso, que em meio a tribulações, em meio a doenças, em meio ao caos, nós sabemos que vai vir Cristo e vai reinar eternamente com a sua igreja. Essa é a nossa esperança, irmãos, de colocar um fim no mal, onde nós não vamos mais chorar, não vamos mais ficar tristes, onde nós vamos se alegrar eternamente, porque o trono dele vai brilhar e iluminar a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Onde a gente não vai precisar mais de luz. Onde o Cordeiro vai iluminar a cidade toda. É assim que a igreja de Tessalônica vinha. E mesmo aguardando a segunda vinda, trabalhava e se tornou um modelo e exemplo. Que a gente hoje possa aprender com a igreja de Tessalônica. Trabalhar, se tornar um exemplo, um modelo para as outras igrejas em volta. E não para a nossa glória, não, mas para a glória do Senhor Jesus. E meio ao trabalho, aguardamos esperançosos a vinda do nosso Salvador. Não podemos esquecer que essa é a esperança da nossa igreja. O nosso Jesus vem buscar a sua noiva. E a gente morar eternamente com Ele na Nova Jerusalém. Amém?